Muito bom, nós vamos começar hoje mais uma live do Instituto Coração do Triângulo. E enquanto eu espero o nosso convidado, às vezes as pessoas acham estranho um cardiologista entrevistando um profissional que vai falar sobre próstata. Porque nós estamos no Novembro Azul e há um foco nesse mês para as doenças da próstata, especificamente o câncer. Mas hoje eu tenho muito prazer em conversar com vocês e trazer aqui para a gente e um dos maiores médicos da inovação brasileira. Aí, ó, entrou agora meu amigo Dr. Carnevale. Doutor Francisco Carnevale, eu estava falando aqui agora, Carnevale, que não é habitual a gente fazer uma live do Instituto Coração com um cardiologista entrevistando um radiologista intervencionista sobre próstata. E eu estava dizendo que o meu prazer é que eu não vou conversar com um médico convencional, eu estou conversando com um dos maiores nomes da inovação da medicina e que a gente vai navegar muito sobre esse campo, porque não é todo dia que a gente conversa com um médico que desenvolveu uma nova técnica que muda a vida das pessoas, que mudou a vida do seu pai e que desenvolveu essa técnica em Harvard. E você vai contar para a gente como que você fez isso. Então é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu sei a dificuldade da sua agenda, especialmente hoje, mas você é quem é o Carnevale exatamente por isso. Eu vou tentar contar ao longo dessa nossa live o privilégio de quem está nos ouvindo e o privilégio de quem vai nos ouvir, porque essas lives a gente tem tido um número de pessoas ao vivo e depois, ao longo do tempo, o número de acesso é da ordem de 100 vezes o número ao vivo. Então, é um recado que, de fato, ele vai circular. E é um privilégio muito grande estar com você aqui. Obrigado especialmente pelo esforço que você está fazendo hoje para a gente cumprir esse horário. E eu começo, Carnevale, sempre começo pedindo ao entrevistado para ele contar um pouco para a gente da sua história. E eu sempre pergunto, quando que você decidiu que queria fazer medicina e por quê? De onde veio isso? E depois, se passava pela sua cabeça que você iria para a radiologia intervencionista para fazer o que você fez. Mas quando que te ocorreu fazer medicina? Como foi isso? Conta para a gente a sua carreira, onde que você fez a medicina, a residência, as formações, até chegar nesse ponto que você está hoje como responsável da radiologia intervencionista no Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais da América Latina, na Universidade de São Paulo, no HC da Universidade de São Paulo. Como que foi essa carreira curta e simples, né, para chegar até aí? Obrigado por estar aqui com a gente. Doutor Roberto Botelho, o pessoal que está aí, para mim é uma honra muito grande, especialmente por estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Para mim, sinceramente, eu me sinto privilegiado em estar aqui com você. Você é uma das pessoas, é um dos ícones, eu não vou ficar rasgando cedo, a gente vai ter uma hora para falar, mas você é um dos ícones e uma das grandes pessoas que me inspiram muito depois que eu pude ter a oportunidade de te conhecer. As pessoas que te conhecem, que trabalham com você, sabem o quanto você é líder e consegue levar o seu entusiasmo para as outras pessoas. E eu hoje tenho orgulho de fazer parte do ICT, né? De fazer parte do teu grupo aí de Uberlândia e de outras pessoas que trabalham em diferentes áreas com você. Você é aquele cara que pensa fora da casinha e que serve de um estímulo para a gente. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui. Você sabe que é um dia especial. Infelizmente, eu ainda estou aqui no hospital, mas por uma ótima causa, né? Estou acompanhando um familiar num dia aí de uma intercorrência médica, mas que você conhece bem, né? Mas que vai acabar saindo tudo bem e graças a esse avanço da medicina que a gente está aqui.
Então, muito obrigado. Para mim é uma honra mesmo. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você e com todo mundo que está aí por trás. E é engraçado Cara, que, olha só, antes você fala que coisa impressionante. Eu vou compartilhar isso com todo mundo. O Carnevale vem aqui em casa, a família fica louca. Até o Otto está te assistindo. E esse aqui é um manda um homem de beijão para prestígio. ele. Manda um Ele beijão tá, para ele. ele tá vendo aí. Esse é um homem Beijo de para você, prestígio. Otto. Olha lá. Otto Botelho 3. Opa, um beijo para você. Em breve vou estar aí. Vou estar pegando o Exato. quartinho de vocês e a gente vai estar brincando aí juntos, se Deus quiser. Desculpa te interromper. E que nada, que nada. Esse bate-papo é para isso mesmo, por isso que ele é informal, né? Bom, qual que foi a minha história? Quem que me incentivou a fazer medicina, né? Era uma pessoa que estaria aqui na live, mas que infelizmente não acho que não vai conseguir entrar, que é a minha irmã. São duas pessoas, né? Uma que já está lá no céu, que é a minha mãezinha, que já se foi há 20 anos, e outra é minha irmã. O que acontece? A minha irmã fez biomedicina, biomédica, ela é uma pessoa super estudiosa, super dedicada, fez mestrado agora, vai defender o doutorado dela. O mestrado que ela defendeu, eu não entendi 30% do que ela estava falando, de tão maluco que eram essas coisas, mexe com imunologia de transplantes. E o que acontece? Ela fez biomedicina e ela vinha com os livros dela, eu sempre fui muito ligado à minha irmã, nós somos muito parecidos, pensamos muito de maneira muito similar. E aí eu comecei a estudar nos livros dela, de biomédicas, e conviver com os amigos e as amigas dela. E eu até recentemente estava fazendo uma faxina, né, e encontrei um livro de farmacologia, livro de anatomia e um estojinho, meu primeiro estojo de peça cirúrgica, né, que tinha pinça, um instrumental, uma tesourinha. Esse estojinho é o estojinho que a minha irmã comprou quando ela fez biomédicas, né? E aí eu comecei a conviver com tudo aquilo e comecei a me animar, comecei a ver que era bem interessante, né? Eu nunca tinha pensado em fazer medicina, e a medicina era um pouco distante da gente, principalmente naquela época. Eu estudei, meus filhos vão começar, não sei se meus filhos estão assistindo, eles falam, ih pai, você vai começar com sofrência, né? Porque eu estudei em colégio de estado até a 8ª série, né? Meus pais não tinham grandes condições econômicas naquela época, então a gente achava, pô, vai ser médico, advogado, aquela época no passado era médico, advogado, aqueles grandes profissionais, né, que tinham poucos profissionais na área. Então eu nunca pensei em ser médico, como aquelas criancinhas falavam que queriam, crianças que falam, não, eu vou ser médico, o futuro. E aí, convivendo com isso, minha mãe também tinha um pouco de curandeira, né? Minha mãe, ela benzia as pessoas na água e no óleo, e aí fazia as rezas dela, né? E a minha mãe também cuidava das pessoas, tinha um coração enorme, né? Então minha mãe cuidava, fazia curativo, cuidava de velhinhos, né? Ia trocar curativo de velhinho, fraldas, aplicava injeção, né? E eu aprendi, por exemplo, a fazer injeção, aplicar injeção, não foi nem na faculdade, foi na laranja com a minha mãe e no bumbum da minha mãe, que ela me ensinava. Naquela época as seringas eram seringas de vidro, né? E aí ela me ensinava a fazer um movimento da mão, de quebrar o punho assim e fazer um movimento para aplicar a injeção, que era minha mãe que fazia isso. Então tudo começou aí com os estímulos e os livros da minha irmã, né? Da Malu, que mora no meu coração, que está aqui dentro do hospital agora cuidando do meu pai, enquanto eu vim para essa live, e com o estímulo da minha mãe. E aí um dia, conversando com a minha mãe falou, por que você não faz medicina? Eu falei, a gente não tem condições econômicas, eu não vou conseguir entrar numa universidade pública, né? Então, eu acho que está um pouco distante. Ela falou, não, acho que se você tem interesse, você tem jeito, você gosta de cuidar das pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar das pessoas, né? Eu sou feliz nisso, independente de fazer a medicina, fazendo a radiologia intervencionista,
ou de de dar um aconchego, de dar uma palavra. Eu lembro até um dos amigos meu, Haria, não sei se ele está por aí, que uma vez nós fomos viajar para um navio, né? E fui eu e meu irmão e a gente foi viajar para um navio e estávamos solteiros e tinha um monte de velhinhos no navio e eu ia conversar com as velhinhas, falar de doença, tudo e dar aquele conselho. Então, assim, eu gosto muito de cuidar das pessoas, de dar o carinho, de dar atenção para as pessoas. E a partir daí foi quando a minha mãe falou, olha, nós não temos condições, mas nós vamos nos virar e nós vamos arranjar condições para pagar a faculdade para você. E aí eu fui, estudei, prestei, passei em 2 universidades, passei na Universidade em Santos, na Faculdade de Medicina de Santos, e passei em Mogi. E aí acabei decidindo fazer Mogi, onde foi espetacular para mim, tive a oportunidade de conhecer e fazer grandes amigos que eu tenho até hoje, né? E são amigos aí de 30 anos. Esse ano eu estou fazendo 30 anos, agora dia 28 de dezembro, de novembro, agora eu faço 30 anos de formado. E fiz faculdade de medicina em Mogi, depois eu fui fazer residência em cirurgia, fiz residência em cirurgia no antigo Hospital Jaraguá, que era o hospital coordenado por 3 professores da USP, que era de um convênio da MESP, e aí depois eu queria fazer alguma coisa diferente. Esse diferente, eu falei, não quero fazer algo igual, eu quero fazer algo diferente. Fui muito inquieto. E aí eu fui, um amigo meu falou, olha, tem um negócio lá dentro da USP, que é a residência de cirurgia experimental com concentração em transplante de fígado. Eu falei, putz, isso é legal. Eu fui ver, comecei lá e prestei o concurso, tinha uma vaga só, passei nesse concurso e foi quando eu fui fazer a residência de cirurgia dentro do Hospital das Clínicas da USP. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes mestres e tive a oportunidade de ver procedimentos que eram feitos em radiologia intervencionista. E o primeiro procedimento que eu vi, um procedimento muito mais complexo, foi um TIPS, que é uma anastomose portocava intrahepática, feito pelo saudoso e querido antigo mestre que faleceu, foi um TIPS feito pelo Renan Uflacker. O professor Renan Uflacker é um brasileiro, que foi um dos maiores nomes da radiologia intervencionista brasileira, um gaúcho que estava na BP e eu vi aquele TIPS. Quando eu vi ele fazendo aquele TIPS, eu falei, nossa, esse negócio é maluco, porque você entra pelo pescoço, passa por dentro do coração, chega na veia cava, entra no fígado, punciona o fígado num paciente cirrótico, né? Coloca um stent, faz angioplastia e embolização. E aí depois foi a partir daí que eu falei, nossa, esse negócio é um negócio diferente. Conversei também com o professor Marcel Cerqueira César Machado, que é um grande mestre, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer e hoje continua atuando, né? O professor Marcel me deu algumas dicas também. E aí, quando eu vi aquele TIPS, eu falei, nossa, o que é isso, né? O que é esse procedimento? Falar, é uma especialidade, radiologia intervencionista. E aí eu posso te contar, depois que eu fui para diversos lugares, que eu posso te contar qual foi essa trajetória que eu saí do país para fazer a radiologia intervencionista fora do país. Mas tudo começou por aí. Mas é interessante que eu tenho conversado e convivido com gente que fez alguma coisa na vida, né, que deixou um recado. E todos, eles partem desse propósito, né? E o seu propósito, ele vem de irmã e mãe. E você conviveu com muita gente também pesada. Esse é o princípio. A partir do princípio, você vai e começa a conviver com gente inquieta que sai do silo e que busca interface do conhecimento. Quando você vai para a radiologia intervencionista, dentro da Universidade de São Paulo, aquilo ali é uma massa crítica. E nessa massa crítica, você está aberto, né? Você tem a mente aberta, você começa a receber esses inputs. E a partir desses inputs, eu tenho visto isso sistematicamente nas mentes dos homens que transformam o seu meio. Porque o Dr. Adib, ele falava, fazer o que é fácil está feito. O problema é fazer o que é difícil, ou o que ainda não está feito. Ele falava isso de uma maneira tão simples, e aí que foi o ponto, né? Nós vamos discutir hoje
uma alternativa no tratamento do crescimento da próstata. E já tem gente perguntando aqui que está com problema na próstata. De onde que veio esse insight? Porque você convivendo com esse time e com essa cabeça, porque você foi para fazer cirurgia, fez a cirurgia, depois você prestou um concurso na área de transplante, viu um cara fazendo radiologia intervencionista e se encantou por aquilo. Você não foi saber de outras variáveis. Como que apareceu essa oportunidade para embolizar uma artéria da próstata e provocar um infarto na próstata? Isso foi aqui no Brasil? Foi lá fora? O que você foi fazer em Harvard? Como eu te falei, eu sou muito inquieto, né? Chamado o fuçador. Eu gosto de correr atrás das coisas. Tenho prazer por isso. E o que acontece? Quando eu comecei a radiologia intervencionista, eu tive a oportunidade, eu fui fazer a minha formação, eu fui batendo nas portas, fui nos congressos, e quando eu fui para o primeiro congresso, que um colega me falou que era o Congresso Americano de Radiologia Intervencionista, eu tive a oportunidade, eu ia assistir às aulas, via temas que eu gostava, fiquei encantado, foi um congresso na Flórida, e quando acabava a aula dos professores palestrantes, eu ia para lá, me apresentava e falava assim, eu gostaria de conhecer o seu serviço. Né? Aí ele falava, tá bom. Eu falei, olha, eu gostei, parabéns pelo seu, eu gostaria de conhecer o seu serviço. Você já estava vinculado à Universidade de São Paulo? Não. Não. Eu já estava. Eu era residente. Não tinha residente. Eu estava terminando a residência de cirurgia e eu comecei a aprender esses procedimentos. E aí eu conheci bastante gente, diversos serviços, onde depois eu tive a oportunidade de treinar em muitos serviços no mundo. Para mim foi um orgulho, né? Uma oportunidade muito grande. Você tem ideia de quantos países do mundo que você já foi treinar alguém ou ser treinado? Porque isso é importante para a nossa conversa. Olha, eu já treinei muita gente aqui no Brasil, já treinei gente da Rússia, da Europa, a gente já vê da Alemanha, da França, da Espanha, da Suécia, dos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de treinar gente de inúmeros países, né? Provavelmente mais de 10 pessoas. A gente já treinou com a embolização de próstata, a gente já teve a oportunidade de treinar muita gente. Já fui ensinar na China, né? Já viajei para vários outros países e com a oportunidade de poder ensinar a embolização de próstata. Mas o tema da embolização de próstata, que é o Novembro Azul, que é o nosso tema, surgiu um dia que teve uma publicação de uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, que é o John Demerit, e ele publicou no ano de 2000, na revista da Sociedade Americana de Radiologia Intervencionista, um relato de caso de um paciente que tinha a próstata aumentada pela hiperplasia e ele estava sangrando, né, esse paciente. E aí os urologistas tentaram tratar de diversas formas e não conseguiram, pelas técnicas tradicionais urológicas, tratar esse paciente. Então foi solicitada uma embolização para esse paciente para tratar o sangramento decorrente da HPB, né, do crescimento prostático pela hiperplasia prostática benigna. E aí o que acontece? Esse paciente, além de parar o sangramento, ele teve melhora dos sintomas urinários, uma redução extremamente significativa do PSA e diminuição do volume da próstata. Então ele melhorou em tudo, por imagem e laboratorial e clinicamente. E ele publicou esse relato de caso nessa revista. Quando a gente teve a oportunidade de ver essa publicação, eu tinha dado uma aula na Escola Paulista de Medicina sobre radiologia intervencionista e tinha um colega brasileiro que estava na Universidade de Harvard que me convidou. Você não quer vir fazer um estudo experimental aqui comigo? Vamos tocar um projeto em conjunto? E aí eu fui para a Universidade de Harvard, onde eu tive a oportunidade de fazer as primeiras embolizações em cachorro, das próstatas de cachorro. A gente nem sabia onde que estava. Eu lembro que quando eu fui para lá, isso foi no ano de 2007, porque 2008 nós fizemos o primeiro caso, foi no ano 2007, e aí eu fiz a gente fazia embolização, veja, eu estava na Universidade de Harvard,
a gente embolizava o cachorrinho, esperava os pacientes saírem da tomografia lá do hospital onde a gente estava, carregava o cachorrinho, fazia uma tomografia, a gente injetava inicialmente um óleo chamado lipiodol e depois injetava as partículas para ver se a gente estava nas artérias da próstata do cachorro. Então, a gente começou no ano de 2007 fazendo a embolização na Universidade de Harvard em cachorro. Nós vimos que funcionou em cachorro, diminuiu 40% o volume da próstata e os cachorros não tiveram nenhum problema. Então, a partir dessa ida em 2007 para Harvard, foi quando eu voltei para o Brasil. Minha filha não tinha um ano. Então, esse é um ponto, o Carnevale, que olha só que isso me impactou. Quando você me contou a história, as pessoas vão a Harvard para trabalhar na ciência fina, nos laboratórios finos. Agora, você pegava o cachorro, levava para dentro do hospital, numa sala de hemodinâmica. Olha que coisa fora do habitual. Depois que você embolizava, você tirava o cachorro e levava para uma tomografia. Dentro do hospital. Então, você teve que romper a prática habitual de 2 serviços e depois você nos ensinou a fazer na tecnologia, integrar a angiografia com a tomografia no mesmo equipamento. Quando a gente comprou o nosso equipamento aqui, ele tinha integrado, né, as duas tecnologias. Mas me passou pela cabeça, e compartilhar isso com as pessoas, um pesquisador que vai para Harvard, ele estava tão obstinado com a ideia do paper que você viu o resultado, você acreditava tanto nele. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou convencido, e a sua história é mais uma, que elas vêm de um insight do campo mórfico, isso é subconsciente. Você recebe o recado de um campo, o isolamento dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina. A maioria dos grandes achados na medicina acontece assim. O MitraClip, um cirurgião estava operando uma criancinha, ao abordar o átrio direito para tratar uma comunicação interatrial, ele viu uma válvula mitral fundida. E viu que a criança funcionava bem. Aí veio um insight dele, ele criou um grampo da válvula mitral. Então a sua história é exatamente igual. O porquê isso? Você falou que a sua mãe benzia as pessoas, né? Então essa cultura, que é a cultura de expandir a consciência, de estar aberto para o bem, ter um propósito, você rompeu barreira e desenvolveu uma técnica dessa em Harvard. Aí você traz a credibilidade, porque você faz uma formação dessa, de um pós-doc em Harvard, e aí, continuando, você foi chamado para o Brasil. E você estava falando do filhinho que estava com 1 ano, né? Lá em Boston, né? Minha filha ia fazer 1 ano, e ela fez 1 ano lá, tanto que nós cantamos a festa. A gente sabe que no Brasil, aniversário de 1 ano, é super importante, família, aquelas coisas. A minha filha Marina, fui eu, minha esposa, minha filha e minha sogra. Que não sei se ela está vendo, está aí, não sei, mas a minha sogra ajudou e muito para a gente, porque ela ia... Você me contou isso, você viu? Eu sou testemunha, se a sua sogra estiver vendo, eu sou testemunha. Porque é um genro que gosta da sogra. Gosta da sogra, manda um beijo para ela se ela estiver vendo. Aí, ó, já pensou? E ela ficava com a nossa filha, e eu e a Ana, minha esposa, que está aí também, eu mando um beijão para ela, que é colega médica, a gente ia estudar, eu ia para o laboratório, olha, coraçãozinho, coração aí, de apaixonada. Não, a Ana, nós temos que agradecer a paciência da Ana. Porque a Ana tem uma paciência e ela te empresta, Carnevale, para vir para Uberlândia. A gente sabe o que é isso, viu, Ana? Mas por isso que ela já é mais calma, tem paciência, e eu sou o oposto, mas aí por isso que a gente se dá bem. Então, onde que eu estava que eu me perdi agora? Você estava com a filha de 1 ano. Isso, estava com a filha de 1 ano. E a sogra te ajudou. Ela me ajudava, ela ficava com a nossa filha, né? E eu e a Ana, a gente ia fazer curso lá, e a Ana ia também na Universidade de Harvard, ia estudar, porque ela é endocrinologista, e eu ia fazer os meus trabalhos lá com os cachorrinhos, né? E o aniversário de 1 ano da nossa filha Marina foi num cupcake. Naquela época a gente estava... tinha, acho que era Skype que tinha naquela época, a gente cantou com cupcake com a família aqui no Brasil, né? Acendemos um cupcake e cantamos parabéns de 1 ano, foi assim. Mas isso para dizer o seguinte, eu acreditava muito nesse projeto, né? Somente a minha família sabia disso, e o professor Giovanni Thierry, né? Que é a pessoa, um dos meus mentores, que sempre me estimula e me apoia nos meus projetos,
sabiam desse projeto. Então a gente foi para lá, eu e a Ana, com a criança pequena, a Marina, então ela tinha 9 meses, 8 meses, por aí, foi quando a gente foi para lá e ficamos lá, e fizemos todo esse projeto. Quando eu voltei para o Brasil, né, voltamos para o Brasil, eu cheguei e falei, analisamos os resultados, né, a gente viu que funcionava e que era viável, seguro e eficaz. Aí o que a gente fez? Eu conversei com o professor Giovanni, o professor Giovanni falou, deixa comigo, agora eu vou conversar com o professor Miguel Cirurgi, que é outro mentor, que isso só foi para frente por causa do professor Miguel Cirurgi. Foi um pré-natal, à noite, toco o meu telefone. Aí olho assim, professor Giovanni Thierry, falei, vixe, o que eu fiz de errado, né? Te liga à noite, o celular, professor Giovanni, já fala, acha que está com culpa no cartório. Carnevale, oi, tudo bem? Ah, eu estou aqui com o professor Miguel Cirurgi, nós estamos indo viajar, porque eles passavam férias juntos, naquela época, com as famílias. Então, ele estava no aeroporto, ele falou, eu conversei com o professor Miguel, ele adorou a ideia, fala com ele aqui. Oi, professor Miguel, tudo bem? Tudo bem. Carnevale, olha, adorei a ideia, escreva o protocolo, dia 15 de janeiro eu estarei de volta lá na Faculdade de Medicina, dentro do HC, leve o projeto, escreva o protocolo e leve o projeto para mim, que eu vou analisar o projeto, que eu acho uma ideia, uma ideia ideal para a gente começar dentro do Hospital das Clínicas. Leva isso adiante. Passei o final do ano escrevendo o projeto, escrevi e levei para ele. Quando eu levei para ele, o que ele fez? Ele leu, ajudou, colocou o doutor Alberto Azubel Antunes, que é um outro irmão da gente, que é um urologista, que hoje é o chefe do grupo de urologia, dentro do HC, e a gente começou a escrever o projeto e tocamos. E no ano de 2008, então isso foi 2007, eu fiquei em Boston, e no 2008 eu já estava no Brasil, escrevi o projeto em janeiro, e em junho, 19 de junho, então nós tratamos o primeiro paciente, que foi o seu Joel, e em julho o seu Erquivaldes, que foram os primeiros pacientes que a gente tratou, que eram pacientes que tinham muitas comorbidades, né? O seu Erquivaldes está vivo até hoje, eles tinham muitas comorbidades, eles tinham retenção urinária, estavam com sonda de Foley há meses, muito tempo, esperando para fazer uma cirurgia tradicional, mas como tinha o risco operatório muito alto, eles estavam vivendo com a sonda, né? Então, tinha contraindicação relativa ao procedimento cirúrgico. E aí nós escrevemos o projeto de pesquisa, oferecemos para esses pacientes, explicamos para eles, e aí nós os tratamos, né? Foram os 2 primeiros pacientes no mundo tratados com a técnica de embolização de próstata, intencionalmente, com o objetivo de aliviar os sintomas decorrentes da HPB, né? Os sintomas obstrutivos urinários. Você veja que coisa importante, eu fazer um parágrafo, que é fantástico para a nossa história. Você teve o apoio do professor Giovanni Guido Serri e do professor Miguel Cirurgi. O professor Miguel Cirurgi, eu me lembro do Dr. Jatene contar a história quando Miguel Cirurgi chegou ao Brasil e o Dr. Jatene conversou com o Antônio Hermílio, o Dr. Cirurgi pode confirmar essa história, e o Jatene falou para o Antônio Hermílio que era para o Cirurgi assumir a urologia da Beneficência Portuguesa. E o Jatene falou, esse é um dos melhores urologistas do país, que ele estava chegando dos Estados Unidos. Aí vem um urologista com essa credibilidade, que é o professor dos professores da urologia, e ele te estimula a fazer um procedimento que é teoricamente concorrente da técnica que o urologista faz. Isso é muito importante para a credibilidade. E, mais uma vez, não pense que isso é acaso. Isso faz parte desse campo. Que o Giovanni, que a gente conhece, o professor Giovanni, eu lido com as histórias do professor Giovanni na inovação, na tecnologia, na plataforma digital, na teleradiologia, no Inova HC. Ele participa de todas as inovações. Para ele pegar um telefone, ao sair de férias, e te colocar em contato com o Miguel, isso é muito representativo. É diferente de você estar no corredor, você pedir para ele, olha, arranja para mim, não, é o contrário.
Um professor desse porte chamar o Miguel Cirurgi e na saída de férias, que você está pensando coisa boa, ele Claro. te pedir para fazer um projeto, isso tem que ter um parágrafo aqui, porque não é habitual, né? É a exceção da exceção. E foi graças a esses dois professores, né? E graças à cabeça aberta do professor Miguel Cirurgi, porque, como você falou, hoje a embolização, não que ela seja concorrente, mas ela é mais uma alternativa para os pacientes poderem escolher. É o livre-arbítrio, são as indicações, critérios de seleção, contraindicações, né? Amanhã eu vou atender um paciente que está vindo de um outro estado aqui, que ele foi fazer uma cirurgia, tinha HPB, sintomas, ele foi fazer uma cirurgia tradicional, teve uma complicação, tentaram fazer uma robótica, teve uma outra complicação e não conseguiram operar e colocaram uma cistostomia nesse paciente, né? O pessoal leigo que está aí, eu não sei quem está, mas é furar a bexiga e colocar uma sonda pela bexiga, pela barriga, não é pelo pênis. E amanhã esse paciente, ele já veio hoje, já está aqui em São Paulo, eu já conversei com ele, é um obeso mórbido, né? Então, o paciente tem inúmeras comorbidades, tem marcapasso. E aí o urologista me ligou para fazer a embolização da próstata dele, para ele tirar essa cistostomia. Então, o que a gente quer dizer? A embolização veio com mais uma alternativa para a gente poder oferecer para os nossos pacientes, né? E aí ela só surgiu porque o professor Miguel Cirurgi, desde o primeiro dia, ele teve essa visão, ele pensou em fazer pesquisa e incentivar essa pesquisa dentro do Hospital das Clínicas, né? E toda a equipe que estava lá e que ajudou também, e que eu sou muito grato a isso, tanto dentro da urologia quanto dentro da radiologia, eles foram os responsáveis para que a gente pudesse levar isso adiante. O professor Miguel Cirurgi foi em Brasília comigo defender e justificar os motivos que a embolização de próstata deveria ser aceita pelo Conselho Federal de Medicina como mais uma alternativa de procedimento. Eu estava lá com ele, com 26 conselheiros, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, professor Miguel e eu. E achei que até o Conselho Federal de Medicina foi tão ético e neutro, até nessa decisão em que a embolização foi aprovada, que eles colocaram uma relatora, uma mulher conselheira, para ser a relatora desse processo. Né? Mulher não tem próstata, então não tem o viés de ter dificuldade para urinar. Ela foi a relatora e depois esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos 26 conselheiros e o professor Miguel estava lá justificando e ele apresentou uma aula com slides junto ao Conselho Federal de Medicina explicando toda a trajetória da embolização de próstata. Desde que eu fui para Harvard, de todos os trabalhos, tudo que a gente fez no HC. Então, foi graças a ele e com o apoio do professor Giovanni Thierry e todos os outros, minha equipe, todas as outras pessoas que sempre apoiaram, familiares e tudo, que a gente conseguiu levar isso adiante. E hoje, você citou um ponto importante, Carnevale. Oi? Importante, você citou um ponto importante que o Alexandre aqui está comentando, que você está esclarecendo a eficácia. Quais países do mundo já aprovaram a técnica e quais os países de maior nível científico nos seus regulatórios aprovaram essa técnica? Onde a técnica já é habitual, além do Brasil, que já é habitual. Importante a gente destacar isso. Foi um urologista que defendeu, então isso não é uma experiência animal nobre, já está consagrado, com suas indicações claras e contraindicações para o benefício dos pacientes que se enquadram. Quais países do mundo já aprovaram essa técnica? Olha, ela vem sendo realizada, acho que em todos os países do mundo. Eu sei porque a gente vê as publicações, eu recebo contato de inúmeras pessoas do mundo inteiro. Ela foi reconhecida em 2018 pelo NICE, né? É o órgão, é o FDA americano. Então, ela foi reconhecida e entrou nos guidelines do Reino Unido como um procedimento aceito, né? Foi o boom, foi após um trabalho, um estudo comparativo entre embolização e cirurgia,
que comprovou eficácia e segurança, um trabalho multicêntrico feito no Reino Unido. Quem coordenou isso foi um grande amigo meu, britânico, de Southampton, chamado Nigel Hacking. O Nigel Hacking foi quem treinou todos os centros, e após esse trabalho, que foi publicado, o Reino Unido e o NICE reconheceram e incluíram nos guidelines. E os britânicos são muito rígidos, são muito sérios e muito rígidos. A partir daí, a gente vê que outros centros do mundo passaram a reconhecer. O FDA, que todos nós conhecemos, eles reconheceram os agentes embolizantes como agentes que estavam autorizados a serem utilizados e criaram um código de embolização de próstata com aqueles agentes embolizantes. Então, o seguro-saúde nos Estados Unidos, público e privado, eles dão cobertura, né, para esse procedimento. Então, tem quem paga a conta. Tem centros, como um amigo meu no centro de Miami, o Shivan Bhatia, que foi treinado por nós em 2013, 2014. O ano passado ele fez 200 casos de embolização de próstata na Flórida, na Universidade de Miami. Até recentemente eu recebi um link que o Carlos Marim, que você conhece muito bem, né, que é da agência inovativa, que trabalha com a gente, que faz um trabalho espetacular, e é uma pessoa que sabe muito mais de radiologia, mais de radiologia intervencionista do que muitos médicos que são leigos. Manda um beijão para ele, né, que vem apoiando a gente nesse trabalho, que é uma pessoa que conhece muito o que é a radiologia intervencionista. Ele mandou um link para a gente de uma propaganda da Universidade de Miami sobre embolização de próstata, utilizando um vídeo nosso, que é um vídeo que o Carlos Marim fez, né? Um vídeo ilustrativo da técnica da embolização. Então, isso tá em todos os locais. França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Austrália, o mundo inteiro. China, Rússia, o mundo inteiro tem isso já aprovado de alguma forma como uma alternativa eficaz e segura. E você veja, nós estamos vendo aqui muita gente te prestigiando. A Renata Barbosa faz uma pergunta importante. Quais são as contraindicações para a embolização? Isso é importante. E antes de você responder, eu estou vendo um colega meu de turma aqui, o João Rodrigues. O João Rodrigues é ortopedista, mas ele já passou dos 50. Então é médico e está interessado em saber da próstata. E o Alexandre, ele comenta que é importante a gente conhecer a história técnica e científica de um método. Eu acho fantástico a sua história, que traz com robustez. Então, veja, você tem segurança, tem eficácia, tem aprovação de todos os órgãos reguladores dos principais países do mundo. Então, agora vamos falar para o nosso pessoal para quem você indica e para quem, respeitando a Renata, para quem você não indica, você acha que não deve. E quantos pacientes você já tratou pelo mundo com essa técnica? Olha, só que no Brasil nós temos mais de 500 casos feitos já em torno disso. Eu já tive a oportunidade de sair daqui para ir para Nova York. Eu nunca pensei que eu ia para Nova York e ficar menos de 24 horas em Nova York. Saí de manhã. Foi no Monte Sinai, não foi? Foi no Monte Sinai. Depois o Sharma, que é o chefe da intervenção, me falou para te convidar para ir fazer um dia de treinamento com eles lá do Monte Sinai. Eu fui fazer, que era um caso de um protocolo de pesquisa, e eu saí daqui, fiz uma embolização, eles me permitiram fazer a embolização, entrei em campo e fiz o procedimento com eles, né? Eu já fiz procedimento nos Estados Unidos, já fiz procedimento na Espanha, na Itália, na França, já fiz procedimentos nesses países, né? Onde a gente tem uma conexão muito grande, pessoas que foram treinadas por nós, muitos, até um deles foi professor meu na Espanha, né? E aí é legal porque você aprende. Eu fui aprender embolização de mioma em 99 com ele, e depois ele veio aprender embolização de próstata comigo em 99, 2000, e veio aprender de mais de 12 anos depois, ele veio aprender comigo. Então, assim, de uma maneira geral, a embolização de próstata ela está indicada para pacientes que tenham sintomas
do trato urinário inferior, sintomas obstrutivos do trato urinário inferior. São pacientes que têm, de uma maneira geral, dificuldades para urinar. Então, paciente que vai urinar, às vezes tem que fazer força para urinar, o jato é fraco, fica pingando, às vezes o jato é entrecortado, né? Eu falo que é meio a prestação. O paciente tem que urinar muito frequentemente, porque ele termina de urinar, ele fica aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Alguns pacientes têm urgência urinária, então às vezes está aqui, está numa live, precisa sair para fazer um xixi. Outros têm urgência, incontinência, né? E isso pode acontecer de dia e pode acontecer à noite, então eles às vezes precisam levantar à noite. Tem pacientes que caem à noite, perdem o sono, não conseguem voltar a dormir, perdem a qualidade do sono no dia seguinte e estão muito cansados. Então, esses pacientes que têm esses sintomas, e desde que esses sintomas estejam diretamente relacionados ao crescimento da próstata pela hiperplasia prostática benigna, que é um tumor benigno, não é câncer, se eles tiverem esses sintomas e principalmente se eles tiverem uma próstata acima de 40 gramas, sem limite superior, pode ter 50, 100, 200, 300, já tratamos pacientes com 350 gramas de próstata, né? Não existe limite. Então, o paciente tendo sintoma e tendo próstata volumosa e não tendo câncer, não câncer de próstata, não tendo problemas de bexiga, seja bexiga neurogênica, não sendo bexiga hipocontrátil, porque às vezes a doença vai evoluindo de tal forma que a bexiga, de tanto ficar se contraindo e fazendo força para o paciente urinar, ela cansa. É a bexiga de esforço e ela se esgota. A maioria dos pacientes tem essa bexiga de esforço, mas não tem a bexiga hipocontrátil. Ela fica hipocontrátil quando o paciente posterga muito o tratamento, aí ele fica bem cansado. Quando a bexiga é hipocontrátil, esses pacientes não são bons candidatos. Então, eu colocaria aqui a contraindicação, respondendo para ela, próstatas menores que 40 gramas, pacientes que tenham câncer de próstata, pacientes que tenham divertículo da bexiga ou bexiga hipocontrátil. Por quê? Quando ele tem divertículo, já fez tanto esforço aquela bexiga que começam a formar aquelas saculações. Então, esse paciente precisa ser desobstruído de uma outra forma. Pacientes que tenham cálculos vesicais, não uma contraindicação absoluta. Você até pode tratar, desobstruir e depois retirar os cálculos. Mas, de uma maneira geral, esses pacientes que têm um problema de bexiga, próstata pequena, câncer, né, são os pacientes que nós colocamos como contraindicação. Além de pacientes que tenham uma insuficiência renal, que a gente não possa utilizar contraste, ou uma alergia grave ao contraste, que a gente também não possa fazer o estudo angiográfico, que hoje em dia isso é muito raro, a gente consegue entrar com medicações para reverter e diminuir essa sensibilização, né? Essa sensibilidade, a gente faz a dessensibilização. Então, de uma maneira geral, assim. Então, importante saber, paciente tem sintomas, de próstata acima de 40 gramas, a gente pode indicar a embolização como uma alternativa. E quais as vantagens, né? Por que nasceu essa técnica? Quais as limitações da técnica alternativa que motivaram desenvolver uma nova? O que ela tem de melhor comparado com a ressecção transuretral? Olha, por que o paciente opta por isso? Ou o sistema de saúde, né? Sim. As grandes vantagens que a gente vê da embolização de próstata são, na minha opinião, são várias. Eu até apresentei o ano passado uma aula no Congresso Europeu de Radiologia Intervencionista, fazendo as vantagens e desvantagens. E eu coloquei um placar, né? Era um placar de futebol em que eu ia dando pontos. E uma análise muito crítica, obviamente que eu tenho o viés de ser radiologista intervencionista, mas o placar foi muito favorável, né, à embolização de próstata. As grandes vantagens: é um procedimento minimamente invasivo, é um cateterismo, feito sob anestesia local, no máximo uma sedação. Você pode fazer pela perna
ou pelo braço, pela radial, como você já me ensinou a fazer aí em Uberlândia, né? Principalmente se forem pacientes com menos de 1,80 m, né? Por causa da limitação dos catéteres, que hoje ainda a gente não tem uma disponibilidade de materiais para fazer pelo acesso radial. Então, procedimento minimamente invasivo, feito sob anestesia local. O paciente não precisa, demora em torno de 1h30, 2 horas. O paciente vai embora para casa no mesmo dia, não precisa internar, não tem risco de Covid hoje em dia, porque é o menor risco, né? Porque ele vai embora no mesmo dia. Isso já são inúmeras vantagens. Além de outras vantagens, a gente vê, pelo fato de ser, você pode fazer em paciente com qualquer comorbidade, pode estar tomando anticoagulante, pode estar tomando antiagregante plaquetário. Então, você pode fazer essa punção arterial em todos esses pacientes e não tem risco de sangramento, não tem manipulação do pênis, não tem que passar sonda, né? Isso já são as vantagens só do procedimento. Outras vantagens, esses pacientes não vão ter incontinência urinária após o procedimento, não vão ter ejaculação retrógrada e não tem risco de disfunção erétil. Então, esses são grandes apelos que a embolização importantíssimos. tem. Porque o paciente quer... Alguns pacientes, quando fazem a cirurgia tradicional, eles têm risco de disfunção erétil, de incontinência urinária, usar fralda, seja por um período, ou alguns até em definitivo, e perdem a ejaculação após a cirurgia tradicional, né? E que é a chamada ejaculação retrógrada, quando ele ejacula para dentro da bexiga. Então, esses pacientes, eles adoram a opção da embolização de próstata, porque eles vão manter tudo isso e não tem esses riscos, né? Então, pacientes jovens querem manter a ejaculação. Ninguém quer ter o risco de ter uma incontinência urinária, né? E também não quer ter o risco da impotência. Então, tudo isso, essas são as grandes vantagens. Carnevale, qual a desvantagem? Eu já vou até falar a grande desvantagem que, na minha opinião, e alguns trabalhos vêm mostrando isso, principalmente os primeiros trabalhos, é a durabilidade. Quando você compara a embolização, a durabilidade da embolização com a durabilidade da cirurgia, pelo fato da cirurgia fazer uma raspagem interna da próstata, eu sempre falo, a cirurgia tradicional, a RTU, seja com eletrocautério, ou seja com um laser, ou até arrancar a enucleação, arrancar o miolo da próstata, eu faço uma analogia com o pãozinho francês em que você tira o miolo. A cirurgia tradicional, você tira o miolo. Então, você deixa a próstata oca. Mas, graças a isso, os pacientes têm um grande jato urinário. Porque você abriu um túnel. Você retirou o tecido urinário. A embolização, ela não faz isso. A embolização tem 2 mecanismos de ação provados por nós e já publicados por nós. Um deles é até a tese do André Assis, que é meu aluno e meu sócio, que você conhece muito bem, em que a gente fez uma elastografia da próstata antes e depois da embolização, e nós vimos que a próstata fica mais macia. Um ultrassom com elastografia mostrou que a próstata fica mais macia, reduz a sua consistência em torno de 30%. Né? E o outro mecanismo é diminuir o tamanho. Então, a embolização atua da mesma forma que os 2 principais mecanismos de ação dos remédios fazem, que é diminuir o tamanho da próstata, diminuir o volume da próstata e também deixar a próstata mais macia. Mas a embolização não arranca, não retira aquele miolo. Pelo fato de não tirar o miolo, o que vai acontecer? A cirurgia, ela tem um jato urinário mais forte, o paciente que é submetido a jato urinário mais forte, e os sintomas podem voltar mais precocemente com a embolização do que com a cirurgia. Então, aí que eu coloco o calcanhar de Aquiles. Se o paciente quiser fazer somente um procedimento, não quero ter menos chances dos sintomas voltarem, porque os sintomas também voltam com a cirurgia. Podem voltar. Mas se ele quiser ter menos chances de ter que repetir o procedimento, seja a embolização ou não, ele faça a cirurgia.
E uma outra vantagem da embolização é que você pode repetir a embolização se você, depois de 6 anos, 7 anos, você precisar repetir, entendeu? Então, essa é mais uma grande vantagem. Eu colocaria a desvantagem, principalmente em termos de durabilidade, que a cirurgia tem maior durabilidade, por esses motivos que eu te falei. E nós estamos chegando no final, que infelizmente são só 60 minutos, e eu no finalzinho aqui, as meninas me pedem para fechar para poder gravar, né? Senão você perde a gravação inteira. Mas nós ainda temos alguma coisa. E o que mais que essa mente brilhante do Carnevale está investigando? Eu já vi que você está andando por outros territórios e já a experiência que você teve com a próstata, você está querendo levar para outros territórios. O que mais que você está investigando para trazer para a prática clínica e melhorar a vida das pessoas? E depois disso eu queria que você comentasse qual que é a sua, como que você vê expandir essa sua experiência, a sua equipe, os seus processos, a sua qualidade, credibilidade para Uberlândia, para trazer isso aqui para o interior. Como que você está vendo essa prática no interior de Minas Gerais comparada ao que você faz pelo mundo inteiro? Bom, o que a gente vem estudando? Eu tive um outro projeto que eu idealizei e infelizmente eu não consegui ir para frente por diversos motivos, que era tratar pacientes com câncer de próstata, né? Então, foi um projeto que eu tentei fazer aqui dentro da Universidade de São Paulo, não consegui, Mas depois... foi por isso que nós nos aproximamos, hein? Nós temos que agradecer, hein? Sim, foi bem por isso mesmo. Um dos motivos que a gente voltou a se aproximar. E aí eu tentei fazer esse projeto em Barretos, fui convidado pelo grupo Hospital de Câncer de Barretos, escrevemos o projeto e houve mudanças internas lá no hospital e acabou, o projeto não foi para frente. Então, infelizmente, esse projeto não foi para frente e hoje eu sei que tem grupos que estão tocando esse projeto, até com radioterapia, que era um projeto que eu recebi verba internacional para fazer pesquisa e infelizmente não consegui levar adiante isso no Brasil. Hoje o grupo da Northwestern University de Chicago está fazendo esse trabalho com o Riad Salem, que é um colega que veio aprender com a gente embolização de próstata. Hoje ele está conduzindo esse estudo lá, que é um estudo inédito. Nós estamos fazendo um projeto de embolização de osteoartrite, artrose, osteoartrite de joelho e de outros projetos. É um projeto tese de doutorado de uma aluna minha, da Fernandinha, aqui dentro do HC, juntamente com o Dr. Fuller, que é um reumatologista super renomado aqui de São Paulo, que é o responsável por essa área dentro do Hospital das Clínicas. Então, a embolização de osteoartrite, aqueles pacientes que têm dificuldade para andar. Temos um projeto agora que já vamos ter uma reunião que já está encaminhado para fazer embolização bariátrica em pacientes em obesidade, né? Já temos um projeto que está aprovado na Comissão de Ética dentro do Hospital das Clínicas, que nós vamos começar, que é o doutorado de um aluno nosso também, que é o do Daniel, que é um ex-aluno residente meu, que é de embolização de hemorroidas. Então, nós temos aí essas 3 linhas de pesquisa, que é a embolização bariátrica, a embolização de hemorroida, a embolização de joelho, que a gente está tocando e que a gente está muito animados com essas oportunidades, né? A experiência em Uberlândia, você sabe, você tem tudo aí do top. Tem ressonância 3 Tesla, tem robô, tem angiógrafo top. Uberlândia, para mim, é como eu estar na minha casa. Primeiro, assim, que eu estou na minha casa porque eu sou super bem recebido, o pessoal do interior tem um carinho diferente, acho que a loucura de São Paulo, né, é um pouco diferente. A tecnologia toda que nós temos aí em Uberlândia nos permite fazer qualquer procedimento que nós fazemos aqui, onde eu estou, nessa instituição privada, dentro do Hospital das Clínicas. Nós não devemos nada para ninguém. A nossa tecnologia aí é top, né? Tanto na cardiologia intervencionista, nas outras áreas de intervenção, e a radiologia intervencionista daí está totalmente bem estruturada e equipada para a gente alavancar essa área aí. E hoje mesmo atendi um paciente que quer ser tratado aí, que nós vamos tratar aí. Eu soube disso.
E aqui, Carnevale, nessa fase final do nosso vídeo, eu tenho sempre dado um testemunho, até porque eu estou um ano mais velho que você, né, de formação. E convivi com algumas pessoas também espetaculares. Eu tenho que dar um testemunho por que que nós nos aproximamos com tanto carinho do professor Carnevale e da turma, o Ayrton, o André, porque nós vimos nessa inquietação pelo paciente um propósito. Então, o seu grupo, e isso é homogêneo. O André vem aqui, o Ayrton vem aqui, o encantamento é o mesmo. As pessoas entram em sala com poesia focado no paciente, discutindo o que é bom para o paciente, discutindo com o urologista um aspecto técnico, científico, de custo-efetividade, e o propósito é o paciente. Então, nos encantou muito. E você, com a sua equipe, ao chegar aqui, nos contagiou com esse espírito. Você me falou aqui de 4, 5 técnicas novas em áreas de intervenção que são extremamente desconfortáveis para as pessoas. Imagina se você consegue provar esse conceito no tratamento da hemorroida por embolização, no tratamento da artrite e devolver qualidade de vida para as pessoas. Então, de fato, eu percebi isso, rodo, circulo muitos hospitais de São Paulo e todo canto que eu vou, eu falo no Dr. Carnevale. Essa é uma palavrinha mágica que abre portas, que abre sorriso e que nos credencia a continuar com esse propósito de pesquisa, com esse propósito de ensino, esse propósito de assistência. E nós temos muita felicidade. Em nome do nosso grupo aqui do Instituto do Coração, de todo o MC, nós queremos agradecer pela sua credibilidade e o seu maior valor. O seu maior valor, isso é próprio dos grandes, pela sua humildade. Porque a sua humildade é que faz com que as pessoas consigam acesso a você, os médicos para treinar com você, os profissionais de enfermagem e os pacientes. Então, eu quero te agradecer muito e espero que a gente faça mais lives. Eu quero fazer uma só para você nos contar aquela história que você foi à Itália e encontrou uma tia que você procurava o endereço. Nós vamos fazer uma só para isso. Eu tenho que concluir, eu te agradeço muito, transmito o meu abraço para a equipe de São Paulo, para toda a família, a Ana, a Marina, que estão nos assistindo e que têm paciência, mas que eles são parte dessa sua tranquilidade, da sua competência, e que não é nem o fim do começo. Muito obrigado, e a gente vai ver esse vídeo postado com mais de 100 vezes o número de acessos que teve ao vivo. Obrigado, Carnevale. Muito obrigado, agradeço a você pelo carinho e a todos, e a minha equipe, a todos que me ampararam e me apoiaram nesse projeto, em toda a minha vida. Um abraço. Um beijo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau. Tchau.